Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui nessa noite. Deus seja louvado pela vida do pastor Wagner e toda a sua família, assim como também desta igreja que constitui-se uma grande família que faz parte do corpo de Cristo. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Quero louvar a Deus também pela vida do esposo que está comigo hoje e que o Espírito Santo de Deus nessa noite fale por mim. Quem encontrou o texto sagrado, diga amém. A palavra do Senhor nos diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso algum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Você pode se sentar nessa noite, glorificando o nome do Senhor por esta palavra. Queridos, nós estamos em um culto de família, e eu creio que aqui há várias famílias representadas nessa noite. Mas eu gostaria de pedir a você que, mesmo estando muito frio lá fora, eu sou maranhense, não estou ainda acostumada com esse frio todo, embora tenha 3 anos que nós estamos morando aqui nesse estado. Mas eu quero dizer a você que nós não deixamos de ser pentecostais quando a gente está no tempo de inverno. Então, teu glória a Deus, o teu aleluia é válido neste culto, porque como crentes pentecostais que somos, a gente vem à igreja entendendo que culto é mais sobre dar do que sobre receber. Receber é uma consequência do meu culto continuar, daquele que eu já comecei em casa. Então, se nessa noite você chegou aqui, e antes de chegar aqui, você já veio pela manhã, ou talvez cultuou na tua casa com a tua família, não perde essa oportunidade, porque esse culto é único, esse culto é ímpar. Você nunca mais terá o culto de hoje, só se for pelas redes sociais para assistir. Mas eu quero dizer para você, enquanto você está aqui, o Espírito Santo de Deus falará ao teu coração e também poderá visitar a tua casa. E isso vai depender do teu ajustamento, do teu posicionamento, do teu alinhamento com o céu. Então não perde a oportunidade, porque você está aqui com um propósito. Que propósito é esse? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Se você consegue, adore. Eu te louvar. Coisa linda. Meu coração. Enche o peito e diga: na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença da igreja a ti cantarei louvores. Você pode adorar ao Rei eterno, imortal, invisível, mas que está presente em nosso meio. Eita glória. Queridos, o capítulo 2 e o capítulo 3 narram algumas histórias que aconteceram, que ilustram o poder, a sabedoria e a autoridade de Deus na vida de Eliseu, um profeta.
Eliseu andou com Elias, eu aprendo com Eliseu que quem anda com profeta se torna profeta. Quem anda com murmurador se torna murmurador. Quem anda com crente santo vai aprender e vai convivendo e aprendendo a se tornar mais santo também. Esta história que nós acabamos de ler fornece um exemplo moral muito grande para a nossa família. Contém uma ilustração muito valiosa tão que não perde o seu valor com o passar do tempo. Essa passagem faz parte dos acontecimentos maravilhosos que aconteceram por intermédio do profeta Eliseu. Eliseu precisava ser respeitado, pois ele foi um profeta autêntico, em contraste com os profetas falsos e apóstatas de Israel, que se corromperam e serviram a Baal. E no nosso tempo, amados, não é diferente. Tem muita gente que busca servir a Deus, mas por não receber de Deus aquilo que gostaria, ou por não ser, muitas das vezes, colocado em evidência no tempo em que ele gostaria, ele fica flertando. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. E eu aprendo que quem é profeta de Deus não se senta em mesas que Jesus viraria, não se senta na roda dos escarnecedores e nem fica flertando entre servir a Deus e servir a Baal. O Deus de Eliseu é o único Deus verdadeiro. E isso deveria ser levado em consideração por aquele povo. O exemplo que Eliseu deixa para nós é válido para os nossos dias. Só que Israel não respeitou a unção de Deus sobre a vida daquele homem. E embora tudo o que Deus fez através da vida dele, por intermédio dele, ainda assim Israel se deixou levar por vaidades e pela idolatria. Todavia Eliseu demonstrou uma caminhada com Deus e não baixou a guarda, mesmo que o povo não reconhecesse que muitos milagres que aconteceram por intermédio do seu ministério eram milagres genuínos. Eliseu sabe que aonde Deus está acontece milagre. Eliseu sabe que quem tem contato com Deus é usado por Deus. Eliseu sabe que quem vem a um culto como esse e não se contenta em fazer mais desse culto apenas mais um culto e oferece um culto perfeito em sacrifício vivo a Deus, é alguém que vai sair nessa noite de posse daquilo que o céu veio derramar sobre a sua vida. A Bíblia diz que certa mulher, não se sabe o nome dela, mas essa mulher foi a esposa de um dos discípulos dos profetas. Essa mulher tinha acabado de perder o seu marido, mas ela deixou um legado. Hoje em dia fala muito sobre legado, mas poucas são as pessoas que desejam deixar legado no anonimato. Se não aparecer o nome no cartaz, não quer deixar legado. Se não tiver no rol dos pregadores ou dos cantores, não, deixa que quem está no cartaz faça. O Senhor está nos ensinando que quem está aqui recebe recompensa, mas quem serve nos bastidores também recebe, porque o dono da obra não deixa ninguém sem ser recompensado. Você pode adorar Ele por isso. Essa mulher agora é uma mulher viúva, e eu aprendo com o Senhor e na palavra do Senhor que Ele julga a causa do órfão e da viúva, porque Deus é especialista em falar por quem não tem como se defender. Deus é especialista em justificar aqueles que não têm um advogado terreno. Seria uma dor muito grande para essa mulher perder o marido para a morte e os 2 filhos para a escravidão. E o Senhor não nos dá fardo além daquilo que nós possamos suportar. Tem gente que vive achando que o problema dele é o pior, a família dele é a pior, a luta dele é a pior. E o Senhor está dizendo: eu permiti essa prova, não foi para te matar, foi para te fazer ser mais parecido comigo. Eu permiti esse deserto, deixa como estava. Eu permiti esse deserto, foi para que a minha glória fosse refletida através da tua vida. Esse homem tinha sido servo de Eliseu. Era alguém que estava debaixo das suas ordens, das suas instruções, porque Eliseu era o líder da escola dos profetas. A Bíblia diz: e certa mulher viúva foi ao profeta. Ela não saiu por aí falando mal do marido, nem para as amigas, nem para os vizinhos, e muito menos para os credores. Ela honrou o marido mesmo depois dele ter morrido. Ela expôs a situação, mas não expôs o marido. Eu aprendo com Deus que uma família solidificada na rocha, eu aprendo com essa mulher que uma família firme,
Eu aprendo com essa mulher que uma família levantada por Deus para fazer a diferença nesse tempo, quando acontece um problema interno, ela não sai expondo o marido, ela não sai expondo, ele não sai expondo a esposa, e não sai procurando na primeira oportunidade divorciar por incompatibilidade. O céu está nos ensinando nessa noite, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra do Senhor diz que para essa mulher sobraram o quê? Dívidas. Dívidas que foram assumidas pelo seu marido, e os abutres estavam agora à sua caça. Porque tem gente que só espera que alguma coisa aconteça de errado para começar a nos procurar, para nos expor. Aqui não, eu creio que não aconteça, mas eu venho de uma região onde alguém chega na igreja e começa a chorar, alguém já olha e diz: está na prova. Eu já passei por lugares onde há muito pedido, há muita fofoca disfarçada de pedido de oração. Olha, vamos orar pela irmã fulana de tal, porque está acontecendo isso ou aquilo. E o Senhor está dizendo: nós todos fazemos parte de uma grande família, a família do Senhor que vai morar no céu. Portanto, se está doendo em alguém da tua família, tem que doer em você também. A palavra do Senhor diz que nós devemos levar as cargas um dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. Sabe de uma coisa? Nesse ano de 2024, o Senhor muito provavelmente deseja usar pessoas que estão aqui nessa igreja para serem alguém que se levanta e leva cargas e fardos uns dos outros, e ouve, mas não para passar para frente, mas ouve para orar, entrar em secreto, entrar em campanha, entrar em propósito, porque Deus se agrada de quem faz assim. O Senhor deseja levantar gente aqui que seja parede. Quando a informação chega em você, para em você. Porque informações privilegiadas chegam na mão de alguém que Deus levanta para fazer a diferença no seu tempo. Nós não somos ponte para estar atravessando problemas uns dos outros. Somos uma família. E se está doendo na minha irmã, tem que doer em mim também. Nós precisamos, como mulheres de Deus, eu falo agora às mulheres, abandonar a rivalidade feminina que acontece em nossas igrejas, em muitos contextos. E nós precisamos nos amar e suportar a nossa irmã. Porque a Bíblia diz que quem é forte deve suportar a fraqueza do fraco. E o Senhor está dizendo: eu trouxe essa pessoa para o teu lado, foi para te ajudar, a te ensinar a você ser mais parecido comigo, e também para você ajudar ela a orar por ela, a interceder por ela, porque o Deus dela é o teu Deus, o povo dela é também o teu povo, e nós vamos morar no mesmo céu. E quem está caminhando para o céu cresce em unidade. O povo de Israel crescia e se fortalecia porque era um povo unido. Aonde tem unidade tem bênção de Deus, aonde tem unidade tem prosperidade, aonde tem unidade tem graça, aonde tem unidade no meio dos obreiros tem unção, aonde tem unidade o Senhor ordena a bênção, e o Senhor ordena a vida, e o seu nome é glorificado. Irmão, o caso era tão sério que o credor tinha ameaçado vender os 2 filhos dessa mulher. Ele tinha ameaçado levar esses filhos para que fossem escravos, para que a dívida fosse saldada. E com certeza ele acabaria fazendo isso. Então a viúva vai apelar para a única pessoa que pode intervir no caso, e ela estava disposta a fazer o que Deus instruísse ele a fazer. Instruísse ela através da vida dele. O Targum, que é o Novo Testamento em aramaico, diz que o profeta em questão, marido dessa viúva, era Obadias. Aquele Obadias que havia ocultado os 100 homens na caverna para que escapassem da ira de Jezabel. Está em 1 Reis, capítulo 18. Flávio Joséfo também reconhece essa tradição como autêntica. No versículo 3, o capítulo 18 de 1 Reis, diz que Acabe chamou a Obadias o mordomo, porque Obadias temia muito ao Senhor. E quando ela chega diante do profeta Eliseu, ela diz: o meu marido, teu servo, ele temia ao Senhor. Seja como for, o profeta em questão era um homem digno. Tão digno que a sua viúva mereceu a ajuda de Eliseu naquele momento de dificuldade. Eliseu, como pai das escolas dos profetas, ele tinha o dever de cuidar dos filhos e das filhas da escola de profetas. Naturalmente, aqui vai uma informação: os ministérios celibatários naquele tempo não existiam, na mentalidade judaica não existiam. Diferentemente de alguns segmentos da cristandade atual, ministérios celibatários não são bíblicos. Naquele tempo, Israel estava muito envolvido na instituição da escravidão. E por causa do pecado, as famílias antigas abusavam de seus filhos quando acontecia alguma situação.
Alguns israelitas costumavam vender a si mesmo e a seus familiares a servidão para quitar e pagar as suas dívidas. Assim não é diferente nos nossos tempos. Satanás deseja roubar muitas das vezes o coração dos nossos filhos, o coração do nosso marido, o coração da tua esposa, o coração da tua casa que está alinhado ao centro da vontade de Deus, para que ao sair da presença de Deus, Satanás consiga destruir de um por um. Mas nessa noite, em nome de Jesus, enquanto você está aqui, o Senhor está enviando anjos com ordem a teu respeito, para visitar a tua casa e trazer livramento para a tua família, porque o Deus que nós servimos, Ele diz: antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo Ele, quem impedirá? Em teu favor, em favor da tua casa. O diabo tenta desvirtuar o coração dos nossos filhos. Irmãos, nós temos vivido um tempo tão difícil. Dias atrás meu filho chegou em casa da escola e disse: mãe, o filho da líder, de uma líder lá, ele estava fumando cigarro eletrônico na escola. Mãe, em quem é que eu posso olhar e ter como referência? Eu digo: só para Jesus. Porque se a gente olhar para o homem, a gente vai se embaraçar. E a Bíblia diz que quem está de pé tem que ter cuidado para não cair. Sabe quais são os problemas que acontecem muitas das vezes dentro das nossas casas? Porque a gente olha para a luta do outro e aponta a questão do outro e diz: isso aqui está acontecendo porque o pai não cuida do filho. O Senhor só dá respaldo para a gente se queixar de uma única coisa. Lamentações capítulo 3, versículo 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Eu tenho que olhar para dentro da minha casa, eu tenho que olhar para a vida dos meus filhos, porque é só da minha vida que eu vou dar contas a Deus. Então, irmão, nós não vamos nos embaraçar com nada. Se tem alguém passando por uma prova grande do nosso lado, nós vamos nos levantar, vamos orar, vamos clamar e vamos juntos vencer essa batalha, para que o mal não atinja também a tua casa, porque o Senhor está com os olhos voltados para a sua igreja. Em alguns momentos, irmão, parece que a gente se esquece disso. Aí é tanta gente julgando a caminhada dos outros, julgando a luta dos outros, julgando o ministério dos outros. E o Senhor está dizendo: cuidado da tua família, porque se a tua família estiver fortalecida no Senhor, pode vir o vento que vier. Se você estiver firmado na rocha, o vento vai soprar, mas não vai te derrubar. Então levanta pela tua casa, levanta pela tua família e pelas famílias que o Senhor trouxer para você cuidar também. Agora o profeta vai perguntar para esta mulher: que te hei de fazer? Declara-me. Você aceita ajuda? Você quer ser ajudada? Porque tem gente que está na prova, mas não aceita um conselho. Tem gente que está na prova, vive errando, mas não aceita uma palavra de confronto. Tem gente que vive na prova, cai e se levanta e não aceita mais confessar o pecado. Esses dias eu participei de um debate, mas apanhei que só do povo, porque pastor, eu concordo que a pessoa que vive caindo em pecados e não consegue se libertar sozinho, ele precisa de uma ajuda pastoral. Aí as pessoas dizem: mas não dá para confiar no pastor. Irmão, se você não acredita que o teu pastor é um santo homem de Deus, então tem alguma coisa errada. Porque os pastores levantados por Deus, eles estão aqui para ajudar você a chegar ao céu. E não é feio confessar uma queda, não é feio confessar uma tentação, feia é ir para o inferno. E o Senhor está nos ensinando através da sua palavra que se acontece alguma coisa no meio da nossa casa e nós não conseguimos vencer, é necessário chegar, confessar, abandonar e seguir olhando para Jesus. Mas se eu disser vão me criticar, não se preocupe, deixa que alguém te critique, contando que você esteja no caminho. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai permanecer de pé, porque em você há um coração inclinado para restauração. O profeta pergunta para ela: o que tu quer? O que eu posso fazer para você? Tem gente que não aceita mudança de vida. Tem a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, quem quiser que me aguente. Mas no caminho para o céu, na caminhada para o céu, nós temos que aprender a sermos moldadas pelo Espírito Santo de Deus. Ele pergunta: o que você tem em casa? Com certeza aquela mulher não tinha nada valioso que pudesse ser vendido para quitar a sua dívida. O que ela tinha? Com frequência, amados, Deus parte daquilo que nós já temos. Moisés tinha um bordão. Pedro e seus companheiros tinham uma rede de pesca. O menino tinha alguns pães e alguns peixinhos. Ela olha para o que ela tem e ela diz: eu não tenho nada.
Porque o que ela tinha era tão pouco aos olhos dela, que ela mesmo não valorizou. E nessa noite o Espírito Santo de Deus pergunta para alguém: o que é que tu tem nas tuas mãos? Ah, mas a minha casa é a mais simples. Eu não vou convidar ninguém para me visitar, porque a minha casa é muito simples. Ah, esse marido aqui, ele não é aquele marido romântico que abre a porta do carro, que me serve, que me dá flores, que me liga, que me manda mensagem. O Senhor está dizendo: valorize esse marido, porque eu dou além do que tu pede, ou pensa ou merece. Ah, mas a minha esposa engordou. Teve uma menina que engordou. Não. Irmão, pague a academia para ela ir, ou então vá você fazer caminhada com ela. Valorize aquilo que Deus te deu. Ai, mas os meus filhos parece que são os mais desobedientes da igreja. Os filhos, olha, todo mundo tem filho obediente, mas o meu, misericórdia, o Senhor está dizendo: valoriza aquilo que eu te dei. Porque se você fechar os olhos por um minuto e imaginar-se sem ter aquilo que você tem hoje, com certeza lágrimas escorreriam pelos teus olhos. O Senhor está dizendo: valoriza aquilo que eu te dei. Pode não ser algo como você gostaria, mas o Senhor dará além daquilo que você pediu, pensou ou mereceu. Ele é um bom pai, Ele sabe exatamente o que você merece. Aí tem gente que no ministério: ah, mas eu só canto. Ah, mas eu só dou uma palavra. Eu não consigo passar dos 5 minutos. O Senhor está dizendo: estuda. Já te dei uma Bíblia, já te dei um pastor, já te dei uma igreja para congregar. Valorize o seu ministério. Valorize o seu marido, valorize a sua igreja, valorize os seus filhos, valorize o seu trabalho, valorize o seu carro, valorize a sua saúde, valorize os dons e talentos que Deus te deu, porque um dia o Senhor vai cobrar de você. E saiba de uma coisa: se você não tem plantado hoje no reino, o reino está nessa noite aqui, o dono do reino está aqui para dizer para alguém: continua posicionado e vai plantando, porque é uma promessa para quem planta chorando: haverá uma colheita produtiva, abundante. Embora você plante sozinho e chorando, o Senhor diz: você vai voltar com a sua colheita com alegria, e vai fazer uma festa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não deixe de plantar, porque aquilo que você acha que é insignificante para você pode valer muito aos olhos de alguém. Quantas mulheres gostariam de ter um marido como o seu? Quantas pessoas gostariam de ter uma esposa como a sua? Quantas pessoas gostariam de estar aqui hoje nessa igreja, dando glória a Deus, aleluia, pulando no pé só e correndo no meio da igreja? E a gente está aqui, mas parece que a gente não valoriza. Em alguns contextos parece que as pessoas vão à igreja. Meu esposo pastoreou a igreja. E teve foi bem na época da pandemia, missionária. Aí o povo dizia assim: não vou na igreja não, já paguei meu dízimo e já estou dando a minha oferta aqui antecipada, não vou na igreja e não quero visita. A gente ia visitar os irmãos, ficava do lado de fora, porque eles não queriam pegar em nós, para não pegar Covid. Irmãos, a gente precisa valorizar. Não é só pagar o dízimo, não é só ofertar, não é só dizimar, não é só devolver a oferta missionária, é ter comunhão. Porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E todo crente que está caminhando para o céu ama essa comunhão e essa unidade. O Senhor está olhando do céu e dizendo para alguém nessa noite: valorize. Ah, mas é só uma igrejinha, né? Tem gente que diz assim: eu congrego ali na igrejinha. Não, irmão, você está no melhor lugar, o lugar onde Deus te plantou. E como árvore frondosa, nós temos que dar frutos aonde o Senhor nos planta. Deus está dizendo: valorize o dia das coisas pequenas. Aquilo que você tem hoje aos teus olhos é pequeno, pois dê valor. Porque quando nós valorizamos o pouco, o Senhor coloca no muito. Quando nós valorizamos o pequeno, Ele nos eleva para algo maior. O Senhor está dizendo: haverá uma recompensa para o teu posicionamento. Mas para quem não se posiciona, infelizmente um dia você vai prestar contas a Deus. E Ele vai dizer: cadê o talento que eu te dei? Cadê a graça que eu te dei? Cadê a sabedoria que eu te dei? Cadê aquela unção que eu te dei? Cadê aquela graça que eu te dei para abraçar alguém? Porque tem gente que tem a unção do abraço, mas nem gosta de abraçar. Deus me livre. Irmão, vamos voltar às primeiras obras. Se o Senhor dissesse para nós, como disse a igreja de Éfeso: tu precisa voltar ao teu primeiro amor, o que nós faríamos hoje? Éfeso tinha tudo, tinha doutrina. Éfeso tinha teólogos preparados para colocar abaixo todo falso profeta que chegasse lá. Mas Éfeso tinha perdido o seu amor. E quantas das vezes nós perdemos o amor? A gente vem à igreja e a gente torce para o culto terminar logo, para a gente ir embora para casa. O Senhor está dizendo: tome cuidado. Porque muita gente gasta tempo inutilmente nas redes sociais, mas quando é para vir para um culto de 2 horas, ele fica: já deu a hora, não gosto nem de ouvir mulher pregar, já deu a hora, cantaram demais, já deu a hora, o som não está tão bom, já deu a hora, está frio, eu quero ir para debaixo da coberta. O Espírito Santo de Deus está falando conosco nessa noite, porque Ele deseja
deseja trazer um avivamento sobre este lugar. E quem estiver clamando, aviva, Senhor, a tua obra, vai experimentar os frutos desse avivamento. Tem alguém clamando, aviva? Tem alguém dizendo, vem Senhor Jesus, vem sobre nós, vem nos visitar nessa noite, nesse lugar. Irmão, quem reclama daquilo que Deus lhe deu, está com pouco azeite. Mas o Senhor está aqui nessa noite para fazer teu cálice transbordar. E eu creio que hoje alguém sairá daqui renovado, dirigido por essa palavra. Aí ela lembra, eu tenho uma botija de azeite. Porque o Senhor trará à tua memória aquilo que você tem e você não tem valorizado. O Senhor está dizendo, valorize o que eu te dei. Valorize a tua voz. Não se compare e não se menospreze. Porque tem gente que fica, mas se eu fosse como fulano eu pregaria. Se eu fosse como cicrano eu ia cantar. Se eu tivesse essa facilidade de falar eu ia evangelizar. Irmão, use o que Deus te deu. Porque a partir daquilo que Ele te deu, se Ele vê você trabalhando, produzindo para o reino dele, Ele te dará muito mais. O Senhor Jesus disse que aquele que tem será mais dado. E aquele que pouco tem não valoriza, até o pouco que tem será tirado. E como estaremos nós diante de Deus nessa noite? Se o Senhor passasse aqui em revista a nós pessoalmente, como Ele encontraria a nossa botija de azeite? Você está se inchando, você está se enchendo, você está esvaziado, você está quebrado, ou você está pronto para ser usado nessa noite? O Espírito de Deus está falando, e quem tem ouvidos ouça, não apenas escute, porque tem gente que escuta o culto inteiro, mas não ouve e não absorve, e se não ouvir, irmão, não tem como praticar. Tem alguém disponível nessa noite para ser cheio? Ela lembra, eu tenho uma botija de azeite. Ela tinha, irmão, um grande tesouro de uma única botija de azeite. Esse azeite poderia servir para cozinhar, poderia ser um frasco de azeite que fosse usado como óleo da unção. Ou talvez poderia ser um azeite como uma especiaria, como uma fragrância, usado para que as pessoas nobres tomassem banho. Mas o interessante é que esse azeite, ele era valoroso. E era a única coisa que ela tinha em casa. Embora para ela aquilo fosse algo tão humilde, era a única posse de valor que ela tinha naquele momento. O Senhor está dizendo, traga a tua memória nessa noite o que você tem na sua casa. Traga a tua memória nessa noite o que você tem dentro da tua casa espiritual. Porque é uma promessa do Senhor que quando a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós teremos no céu um edifício, não feito por mãos, mas algo eterno, produzido pelo próprio Deus. E como estará a tua coroa diante do Senhor quando Ele vier para te buscar? Embora esse artigo fosse humilde aos olhos dela, ela disse ao profeta, eu tenho uma botija de azeite. Então o profeta dá a ela um comando. E homem e mulher de Deus, quando recebe um comando do céu, ele se prontifica para obedecer à voz do Espírito Santo. Ele disse, vai, pede vasilhas a todos os teus vizinhos, o máximo de número de vasilhas que tu puder, e depois vem. O Senhor está nos ensinando aqui que o poder da comunhão, irmão, é tão forte. É tão forte que o diabo tenta de todo jeito atrapalhar a comunhão dos irmãos na igreja. É tão forte que o diabo a todo culto, em todos os lugares, irmão, em todos os estados, cidades por onde eu passei nessa nação, a algum momento, em algum lugar, o diabo tentou usar alguém para atrapalhar a comunhão da igreja. E a palavra do Senhor conta, numa das igrejas que o Senhor fala ao anjo daquela igreja e diz, eu tenho contra ti, que tu tolera Jezabel. Quem é Jezabel? A doutrina de Jezabel, ela tenta se infiltrar nas nossas igrejas para trazer discórdia, desunião, contenda, a ponto de que a gente não consiga mais olhar no olho do nosso irmão. E o Senhor está nos ensinando através da vida desta mulher, que nem se sabia o nome dela, que o poder da comunhão é forte. No dia da adversidade, se você tiver comunhão, você vai vencer essa peleja, porque alguém vai ser levantado por Deus para te auxiliar. Irmão, se você não valoriza a comunhão, comece a valorizar ela a partir de hoje. Deu falta de alguém no culto? Liga. Irmão, eu quero que você saiba que você é muito importante para nós. Nós precisamos de você aqui, porque quando você não está, a gente sente a tua falta e nós não conseguimos estar em comunhão como quando você está. Porque se está faltando alguém, está faltando uma parte do corpo. Agora imagine por um momento, lembre de alguém que já esteve aqui e não está mais. Se nós trouxéssemos de volta essa pessoa que não está mais, essa aí que você lembrou, com certeza essa igreja não caberia em espaço para ocupar todas as pessoas que um dia passaram por aqui e não mais estão.
O Senhor está dizendo, vá atrás, não espere que alguém vá, faça você a sua parte, porque ainda há poder na comunhão. A Bíblia diz que onde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. É por isso que o inimigo tenta nos fazer entender que não há valor na comunhão, porque quando nós andamos na comunhão, irmão, Deus desce com graça, unção, poder, força, ousadia, crescimento, e a igreja é renovada e é fortalecida pela união. Valorize a unidade. Conseguidas as vasilhas, ela vem. Olha como ela é obediente. Ela vai, mas ela vem. Ela sabe exatamente que o comando de ir e vir deve ser obedecido. E o Senhor está dizendo a alguém, saiba entrar e saiba sair. A partir do momento em que ela reúne essas vasilhas, algo vai acontecer. Porque no momento em que nós nos posicionamos, Deus fará algo por causa do nosso posicionamento. Se a nossa fé fosse provada hoje, eu quero perguntar para você, o que seria extraído de nós? Porque parece que a gente vem à igreja, ora por milagre, mas não acredita mais em milagre. Porque se nós acreditássemos, nós não suportaríamos viver e congregar sem ver mais os milagres acontecerem. E amanhã eu vou participar de um debate, irmão, com um cara meio lunático, que ele disse que Jesus não opera mais milagre assim, igual operou no passado. E eu estou pedindo graça para Deus, sabe por quê? Porque eu creio no Deus que nós servimos. Ele diz na sua palavra que os sinais seguirão aos que crerem. Em todas as eras, em todos os anos, em todos os séculos, os sinais seguirão aos que crerem. Aí a primeira coisa que os sensacionistas perguntam para a gente é, por que a gente não vê mais milagres acontecer? Infelizmente é porque a igreja se acostumou a viver sem ver milagres. Mas nessa noite eu creio que em nome de Jesus o Senhor fará milagres aqui nesse lugar. Eu creio que essa semana você receberá algo extraordinário da parte do Senhor. Eu venho aqui como profeta, irmão, e enquanto a gente estava vindo, a gente levava cada banho de caminhão. Eu disse, meu Deus, segura esse carro, porque parece que a mulher já estava começando a ficar nervosa. Mas eu creio que eu não vim até aqui em vão. Eu vim aqui para liberar uma palavra para a vida de alguém que ainda crê que Jesus faz milagre, que Ele ainda opera, que Ele ainda é o mesmo, que Ele não muda, e que Ele está aqui nessa noite para fazer algo acontecer na tua vida. Ela lembra que o profeta disse, agora entra, fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos. E eu quero dizer para alguém nessa noite que grandes milagres acontecem quando nós entramos no quarto e fechamos a porta. Grandes milagres acontecem quando a gente decide caminhar em silêncio. Grandes milagres acontecem quando a gente decide obedecer ao comando do Espírito Santo. A Bíblia diz que agora esses filhos vão trazer as vasilhas, uma a uma. E aí ela começa a encher as vasilhas e percebe que aquela vasilha que ela tem continua cheia. Ela vai enchendo de uma por uma, de uma por uma. E assim ela vai prosseguindo, e em breve a casa dela está repleta de vasilhas cheias. Isso pode também ser comparado ao milagre de Jesus na multiplicação dos pães e peixes. E Elias também, em 1 Reis, capítulo 17, operou um milagre similar a esse. Sabe de uma coisa? Eu aprendo com ela que há uma grande provisão de Deus. Há um grande suprimento de necessidade quando Deus entra no cenário. Sabe por que algumas coisas não mudam na nossa vida? Porque a gente convida o pai, convida a mãe, convida o amigo, convida todo mundo, mas esquece-se de convidar Deus para o negócio. Algumas coisas não prosperam nas nossas mãos porque a gente não estabelece e estipula Deus como o centro de todas as coisas. E em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 diz que Deus pode fazer superabundar toda a graça, a fim de que em tudo, sempre, em tudo, tenhamos ampla suficiência e superabundemos em toda boa obra. Quer receber do Senhor? Então se posiciona e viva na presença de Deus como se você já tivesse recebido aquilo pelo qual você tem orado. Isso é fé. Eu quero dizer que se alguém recebe essa palavra hoje, você vai sair daqui cheio. E não vai se contentar em apenas sair daqui cheio, mas você vai derramar também sobre a vida de outras pessoas. Quando não há mais vasilha alguma, o azeite não acabou. O azeite parou. Esse versículo aqui cria o toque especial dessa história. Enquanto houve vasilhas para serem cheias, o azeite continuou fluindo da vasilha original. Mas uma vez que não houve mais vasos, o fluxo do azeite cessou. E sabe o que eu aprendo? Que a graça, a unção, o poder de Deus e os dons espirituais, eles nunca acabam. Eles cessam por falta de vasos disponíveis para serem cheios. Sabe por que o azeite parou? Porque não tinham mais vasilhas. E a nossa fé determina a extensão daquilo que nós vamos fazer para o Senhor.
Todas as vezes que eu vou a um lugar, não me importa se é grande ou se é pequeno, se tem muita gente ou pouca gente, eu prego na mesma empolgação, porque eu sei que é o Senhor que faz aquela obra ser multiplicada. Eu não fico com expectativa no homem, eu busco focar em Cristo e saber que a palavra está sendo pregada e ao coração de alguém essa palavra vai entrar e vai fluir. Em outras palavras, eu quero profetizar sobre a vida de alguém que quanto maior for a sua necessidade, maior será o suprimento de Deus para aquilo que você precisa receber. Então recebe da parte dele nessa noite, porque ele está aqui, ele está dizendo, quanto maior for a tua fé, mais você vai obter da parte dele, além das tuas necessidades, com abundância. Ele está aqui para suprir uma a uma, porque ele sabe o que você precisa. E Deus deu àquela mulher o que ela precisava. Tem coisas que a gente não recebe porque a gente não precisa. O Senhor diz, vocês pedem mal, porque pede para satisfazer o ego, a carne, para provar para alguém que recebeu. E o Senhor dá para nós exatamente aquilo que nós precisamos. E quando a gente olha para a bondade de Deus, a gente vê que Ele fez além do que nós merecíamos. Eu gostaria muito de que o Senhor nos concedesse essa graça de entender que o azeite dessa história representa para nós hoje a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui nessa noite para ser derramado sobre cada um de nós. E se nós entendermos que o mesmo Deus que cuidou da viúva nos mínimos detalhes, que fez com que ela pagasse no dia seguinte a sua dívida após ter vendido o azeite e vivido daquele azeite, daquela venda, daquele suprimento todo o restante da sua vida, nós nos deleitaríamos na soberania de Deus e entenderíamos que, embora nós já estejamos em julho, o Deus que nós servimos antes do final desse ano, Ele ainda pode mudar esse cenário que aos teus olhos é improvável. Ele ainda pode reverter esse quadro da tua saúde. Ele ainda pode entrar naquele impossível, naquele improvável. Ele ainda pode trazer aqueles papéis de baixo para cima. Ele ainda pode responder essa oração que não tem mais jeito para você, porque Ele ainda faz milagres. Tem alguém para adorar a Ele nessa noite? E o Senhor está nos ensinando também através dessa palavra que a gente não deve vender aquilo que Ele nos deu, que não tem dinheiro no mundo que pague. A gente não pode negociar aquilo que Ele nos deu, que não é para essa vida apenas, é para a eternidade. O Senhor está dizendo, você pode trabalhar, você pode ir e vir, você pode fazer negócios, mas não coloque no teu lugar, no lugar de Jesus, aquilo que a traça e a ferrugem pode corroer. Essa história demonstra o cuidado que Deus tem para conosco. E nós aprendemos com essa mulher que a fonte do céu é inesgotável para a nossa vida. Uma família que é conduzida pelo Espírito Santo. Uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo. Uma vida que é dirigida, é conduzida, é guiada pela presença poderosa e maravilhosa do Espírito Santo. Ela não aceita estagnar, ela não aceita parar, ela não aceita recuar. Porque alguém não aprovou, porque alguém me criticou, porque alguém falou. Irmão, a fila da crítica é maior do que a fila do reconhecimento e da aceitação. Em alguns lugares você só será prestigiado e honrado quando você não estiver mais lá. Conforme-se, a obra é do Senhor, e o Senhor é quem vai dar os frutos, é o Senhor quem vai dar o crescimento, é o Senhor quem vai honrar você, é o Senhor que vai te levantar, é o Senhor que vai fazer a justiça dele se sobressair na tua vida. Então adore, celebre, porque Ele está cuidando dos detalhes. Assim como o Senhor cuidou daquela mulher, Ele está cuidando de você e da sua casa. Nessa noite nós estamos sendo alcançadas pelo cuidado de Deus. Cuidado esse que não nos abandona. Cuidado esse que nos dirige. E o Senhor está dizendo para alguém, você pode estar parado em várias áreas da sua vida, mas nessa noite o Espírito de Deus está aqui para fazer você voltar a avançar e voltar a sonhar, porque Ele ainda faz. Qual é o teu impossível nessa noite? O azeite não vai acabar, o azeite vai fluir, a graça do Senhor vai fluir, e grande será o testemunho que você vai contar. Você crê nisso? Eu não costumo fazer isso. E nem gosto de quem faz. Mas vou fazer uma vezinha só. Olhe para alguém e diga para ela nessa noite, só essa vez: o azeite vai descer na tua vida hoje. Você vai sair daqui cheio. Porque o Senhor está aqui e o azeite não vai acabar na tua casa, na tua família, na tua vida, nos teus negócios, na tua saúde. Ele está cuidando de você. Porventura haveria coisa alguma impossível para o Senhor? Não há, não existe impossível. Ele não conhece essa palavra, Ele não conhece limitação, porque antes que houvesse dia Ele já existia, e ninguém há que possa escapar das suas mãos. Operando Deus em favor da tua casa, quem é que vai
impedir? Operando Deus em favor das tuas orações. Quem é que pode paralisar? Aquele que em nós começou a boa obra é fiel para completá-la, e Ele está trabalhando. Te amo, Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare aí. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tem alguém nessa noite que precisa receber um milagre da parte do Senhor? Eu quero convidar, vem aqui à frente que nós e os obreiros iremos orar por você. E eu creio que o Deus que multiplicou o azeite dessa mulher, que nós nem sabemos o nome dela, Ele também vai fazer superabundar a graça dele sobre a tua vida. Tem alguém que precisa? Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel a mim, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá. A tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Os obreiros para orar pelos irmãos que vieram aqui à frente. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Estenda as mãos para cá, você que não veio aqui à frente. Mas nessa noite nós queremos apresentar a vida dos teus filhos e filhas que estão aqui. Eles vieram aqui, Pai, porque precisam receber algo sobrenatural da tua parte. E nós sabemos que só o Senhor pode fazer milagres, só o Senhor pode mudar decretos, só o Senhor pode entrar com resposta e providência onde não tem mais expectativa. Pai, eu quero te pedir que todos aqueles que colocaram a sua fé em ação e vieram aqui à frente, recebam de ti. E que eles possam contar o testemunho daquilo que tu estás fazendo. E que eles possam viver um milagre que eles esperam receber da tua parte. Pai, nós profetizamos sobre a vida deles que nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tenda deles. Porque o Senhor já deu ordem aos teus anjos a respeito deles para os guardar, os proteger. E nós cremos na glória da última casa, nós cremos na providência, nós cremos no maná, nós cremos no socorro bem presente, nós cremos que tu estás agindo, ainda que aos olhos espirituais deles, eles não estejam vendo o teu agir. Nós acreditamos e confirmamos isso, porque há poder no sangue de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu tenho até 8h50. E eu gostaria de nessa noite adorar o Senhor mais uma vez com a igreja. Faz dó maior, por favor. Dó maior. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador. O Senhor habita no meio dos louvores. Você pode encher teu pulmão e louvar a Ele. Adorarei, Senhor, mais uma vez te
Eu fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador. Foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, Te adorarei. e ainda que tirarem Minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Adorarei, adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. 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 Quando chegar aí no céu, te Morte, adorarei. choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E que o Senhor te dê uma semana extraordinária na sua presença. Que você receba essa palavra e caminhe dirigido por ela, acreditando que até aquele que é dono do azeite, ele tem azeite disponível para a tua vida, para você caminhar e ser dirigido pelo seu Espírito. Que Deus abençoe essa igreja, em nome de Jesus.